Boa noite a todos os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2. Versículos... Quem sabe onde eu parei? Capítulo 2, versículos 14 até o 19. Na verdade, eu estava preparando o sermão, eu pensei de fazer até o 26, mas aí quando eu cheguei no 19 já estava passando do número de páginas que eu normalmente escrevo, então aí eu parei no 19 mesmo, senão ia ficar muito longo. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 14 diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, se não tiver ações, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Pai querido, nós chegamos diante da Tua palavra sabendo que nela nós contemos as palavras da vida, ó Deus, e é por elas que nós precisamos viver. Pai, fala aos nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito que a inspirou e que habita em nós, e nos transforma segundo a imagem do Teu Filho através do que ouviremos esta noite, ó Deus. Que o que saia daqui saia sempre de acordo com a Tua palavra, para que o Senhor receba toda a glória, não só no que é comunicado, mas também no efeito que essa palavra vai causar nas nossas vidas daqui em diante. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Gostaria de introduzir o nosso estudo da palavra de Deus hoje, contando duas histórias, uma história fictícia e uma real, e fazendo uma pergunta semelhante ao final de cada uma dessas histórias. A primeira história vem do livro Vidas Secas, uma obra clássica da literatura brasileira escrita pelo alagoano Graciliano Ramos. Vidas Secas retrata a peregrinação de uma família de retirantes fugindo do sofrimento da seca debaixo do sol escaldante do sertão nordestino. O grupo é composto por Fabiano, está aqui não, né? Sinhá Vitória, com seus dois filhos sem nome, o menino mais velho e o menino mais novo, a cachorra baleia e um papagaio. E logo no início da história, a família, movida pela necessidade extrema, decide sacrificar o papagaio e se alimentar dele. E Graciliano Ramos descreve esse desastre de forma vívida, da seguinte forma: E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua para fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça e os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares, e estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena, onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa, o resto da farinha acabara, não se ouvia um berro de reis perdida na caatinga. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam,
Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertaram um grito áspero. Vira de perto a realidade. E o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados, numa atitude ridícula, resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia, arremedando a cachorra. De que serve um papagaio que não fala? A segunda história é a do grande empresário John Rockefeller, conhecido no final da sua vida como um filantropo, que investiu muito da sua fortuna em caridade, pesquisas, universidades, museus, igrejas. Mas essa não é a história completa sobre aquele que por muito tempo foi o homem mais rico do mundo. Rockefeller era um homem ávido por dinheiro e acumulou o seu primeiro $1 milhão com a idade de 33 anos. Aos 43, ele construiu o maior monopólio que o mundo já viu, a grande Standard Oil Company. Mas onde ele estava aos 53? A preocupação tomou conta dele aos 53 anos. A ansiedade e uma vida sob alta tensão já haviam destruído a sua saúde. Aos 53 anos, ele parecia uma múmia, segundo John Winkler, um dos seus biógrafos, dizia. Aos 53 anos, Rockefeller foi atacado por doenças digestivas misteriosas que derrubaram seu cabelo, até mesmo os cílios, e tudo menos uma fina sobrancelha. Tão séria era a sua condição, relata Winkler, que certa vez John Dee foi obrigado a existir à base de leite humano. Segundo os médicos, ele sofria de alopécia, uma forma de calvície que geralmente começa com nervosismo. Rockefeller foi originalmente abençoado com uma constituição de ferro. Criado em uma fazenda, ele tivera ombros robustos, uma estrutura ereta e um andar forte e vigoroso. No entanto, com apenas 53 anos, quando a maioria dos homens está no auge, seus ombros caíram e ele cambaleava ao andar. O trabalho incessante, a preocupação sem fim, as noites sem dormir e a falta de exercício e repouso tinham cobrado o seu preço e haviam deixado de joelhos. Ele era, nesse ponto da sua vida, o homem mais rico do mundo. No entanto, ele tinha que viver de acordo com uma dieta que um miserável teria desprezado. Sua renda na época era de $1 milhão por semana. No entanto, $2 por semana provavelmente pagariam toda a comida que ele podia comer. Leite acidulado e alguns biscoitos era tudo que os médicos lhe permitiam. Sua pele havia perdido a cor, parecia um pergaminho velho esticado sob os ossos. E se não fossem os cuidados médicos, o melhor que o dinheiro podia comprar, ele teria morrido aos 53 anos de idade. Qual a vantagem de se ter tanto dinheiro e sobreviver à base de creme cracker e Yakult? Tiago 2, 14 a 26, nos leva a fazer essa mesma pergunta, a respeito da fé que nós professamos ter. Tiago havia encerrado nesse ponto aqui uma discussão sobre a parcialidade e a ausência de misericórdia com a assustadora realidade e a expectativa do juízo implacável de Deus, dizendo que o juízo é sem misericórdia para aquele que não mostra misericórdia. E agora Tiago busca nos levar a sondar o nosso coração com honestidade e profundidade. Será que a fé que eu professo me salvará no dia do juízo de Deus? Será que a minha fé serve para alguma coisa? No fim das contas, há apenas 2 tipos de fé, como Tiago mostra aqui. E hoje eu quero que nós tenhamos um olhar cuidadoso sobre a nossa própria vida espiritual, porque a nossa eternidade está em jogo e nós podemos estar vivendo um grande engano. A fé que você professa ter hoje se encaixa em um desses 2 tipos de fé que Tiago nos apresenta nessa passagem. Ou ela é uma fé demoníaca, ou ela é uma fé demonstrada. Nesse sermão nós iremos examinar com cuidado a fé demoníaca e entendermos as suas marcas distintivas para que nós sejamos capazes de identificá-la, nos prevenirmos e confrontarmos outros no nosso meio que possam estar vivendo o engano de uma fé morta.
E as duas marcas dessa fé demoníaca que nós iremos ver hoje é que ela possui, em primeiro lugar, um discurso vazio e, em segundo lugar, uma doutrina vazia. Um discurso vazio, versos 14 a 17, e uma doutrina vazia, versículos 18 a 19. Versículo 14 diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver ações? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eu estou substituindo a palavra obras por ações, porque a palavra obras tem um peso negativo muito forte nas controvérsias teológicas. Basicamente, o que Tiago quer dizer aqui é ações. Pode uma fé de alguém que diz que alguém a professa, mas não tem ações, pode semelhante fé salvá-lo? Tiago começa a sua discussão com duas perguntas retóricas. E essas perguntas retóricas são um convite aos seus ouvintes e a todos nós que lemos essa carta a nos engajarmos com ele, no seu raciocínio, no argumento que ele desenvolve aqui. E diferente do português, a língua grega ela possui uma maneira específica de indicar como afirmativa ou negativa a resposta que alguém espera de uma pergunta retórica. E no nosso texto aqui, a resposta esperada por Tiago é negativa. Qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Nenhum. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? De jeito nenhum. Então, o texto aqui indica a resposta negativa esperada por Tiago. Indiretamente, o que Tiago está fazendo aqui é afirmando que não há vantagem, não há benefício algum em uma fé desprovida de ações que demonstrem a sua legitimidade. Através dessas perguntas retóricas, também Tiago está afirmando de forma indireta que esse tipo de fé é incapaz de produzir salvação e de livrar aquele que a professa do juízo implacável de Deus que ele falou no versículo 13. Tiago poderia ter simplesmente feito essas duas afirmações de forma direta. Uma fé sem ações não serve de nada, e uma fé sem ações não pode salvar. Mas Tiago utiliza perguntas retóricas, porque quando ele nos faz essas perguntas, nós mentalmente nos obrigamos a respondê-las e nos engajamos com ele no seu raciocínio. Nós mesmos damos a resposta, e a resposta a essas perguntas, que é óbvia, penetra mais profundamente no coração dos seus leitores e de nós que estamos diante desse texto hoje. Note bem que Tiago não está afirmando que a fé em geral é incapaz de produzir salvação. Ele está alertando para a existência de um tipo específico de fé que é inútil, que é extremamente enganosa e perigosa, que ao invés de ser benéfica, é maléfica e condenatória para aquele que a possui. Essa é a fé que Tiago descreve como uma fé demoníaca, lá no final dessa seção aqui no versículo 19, que não tem a sua fonte em Deus, mas em Satanás. Versículos 15 a 16, ele continua: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago passa então a ilustrar a natureza dessa fé, colocando aqui uma situação hipotética, mas bem próxima da realidade que aqueles irmãos judeus, a quem ele escreve, lembra que ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão, no versículo 1, lá no início do livro, era uma realidade bem próxima para aqueles judeus dispersos pelo Império Romano, algo que qualquer um deles poderia se defrontar em qualquer dia. E apesar de mencionar Jesus Cristo muito pouco, seu irmão Jesus Cristo muito pouco, nós podemos perceber que Tiago é profundamente cristológico no seu ensino e nas suas exortações. Essa exortação aqui contra a incoerência entre o discurso e as ações desse que professa essa fé é um reflexo do ensino de Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Mateus 7, versículo 15 a 23 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tiago, refletindo o ensino de Jesus aqui, por meio dessa ilustração, nos mostra que essa fé demoníaca é marcada por uma discrepância entre o discurso e as ações, por uma incoerência entre a retórica e a realidade. Note comigo que Tiago retrata duas vezes o portador dessa fé demoníaca como alguém que diz, como alguém que afirma alguma coisa. Ele diz, qual o proveito se alguém disser? E no versículo 16 diz, e qualquer dentre vós lhe disser. Trata-se de alguém que tem um discurso bem ajustado, tem palavras corretas para determinadas situações, que articula bem a fé que professa ter, mas quando se examina um pouco mais a fundo, com um pouco mais de cuidado, se percebe que se trata de uma fé que é meramente da boca para fora. Meus irmãos, a verdadeira fé que é produzida por Deus através da sua palavra, que Tiago diz que nos regenerou pela palavra da verdade, não é uma fé estéril. O próprio Deus garante que a fé que Ele nos concedeu irá frutificar, de acordo com a natureza dessa fé. Jesus Cristo descreve Deus como o agricultor. Eu sou a videira e o meu Pai é agricultor. Todo aquele ramo que permanece em mim, o meu Pai limpa para que produza ainda mais fruto. Foi o próprio Deus também que preparou as boas obras para que nós, preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas depois que nós tivéssemos sido salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 a 10. Nós não podemos tomar essa exortação de Tiago de forma leviana. Se nós não estamos produzindo frutos, é porque nós não estamos na videira. Se nós não estamos andando nas obras de justiça que Deus preparou de antemão, é porque nós permanecemos mortos nos nossos delitos e pecados. Não importa o que você diga, não importa quão bem você consiga articular e explicar o Evangelho, não importa quão boa seja a sua retórica, você irá ouvir as duras e irrevogáveis palavras dos lábios de Jesus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavras essas que irão selar o seu tenebroso destino eterno. Um dos frutos que a verdadeira fé produz, e que Tiago ilustra aqui, é o amor demonstrado de maneira tangível. Esse é o cerne da ilustração que Tiago oferece nos versículos 15 e 16. Ele coloca diante de nós uma situação corriqueira. Uma pessoa carente de recursos para satisfazer as suas necessidades diárias, que se depara com um suposto irmão, que pode ajudar a suprir as suas necessidades básicas e imediatas. No entanto, esse irmão necessitado que viu naquele encontro um fio de esperança para a sua aflição, ele é cumprimentado e despedido de mãos vazias, com uma bênção e um desejo que são igualmente vazios. Ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos. É curioso notar que Tiago aqui usa a mesma palavra para descrever esse irmão ou irmã necessitado de alimento, essa palavra necessitado, ele utiliza lá no versículo 4 do capítulo 1. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada necessitados, em nada deficientes. Tiago utiliza a mesma palavra para descrever esse irmão
aqui necessitado para descrever a fé daquele que é exercitado pelas provações. Essa pessoa vai se tornar alguém que é perfeito, maduro, íntegro, em nada necessitado, em nada deficiente em termos de maturidade espiritual. Tiago parece estar expressando uma ironia aqui. A falta de ação para satisfazer a carência física de um irmão é evidência de uma profunda carência espiritual do outro suposto irmão. O irmão em necessidade pode estar morrendo fisicamente, e ele tem consciência disso. Mas aquele que não oferece ajuda, simplesmente uma bênção e um cumprimento vazio, está morrendo não fisicamente, mas espiritualmente. E está cego para esse perigo. E aqui, novamente, Tiago reflete o ensino de Cristo nessa ilustração. Observe, por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, a cena diante do trono de Jesus, quando ele retornar para julgar e reinar sobre a terra. Mateus capítulo 25. Versículos 35 até o 46. Mateus 25 e 35, versículo 34. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estava nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes dirá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Em seu veredito, Jesus considera que a verdadeira fé deveria ter produzido frutos de amor e justiça que se demonstrariam de forma tangível e às vezes até imperceptível para aquele que os realiza. Note no versículo 37 até o 39, quando foi que fizemos isso? Quando foi que te vimos forasteiro? E quando te vimos enfermo ou preso e não fomos te visitar? Os justos aqui fizeram os atos de justiça e nem sequer perceberam: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Enquanto que os outros nem sequer perceberam que não fizeram. Mas na presença de Deus, na presença de Jesus diante do seu trono, a presença desses frutos e a ausência deles não passarão despercebidos aos olhos do perfeito juiz. Mesmo que nós mesmos não percebamos esses frutos, Jesus Cristo irá trazer isso à luz. E de fato Jesus receberá esses atos concretos como uma oferta de adoração e serviço a Ele próprio. Toda vez que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Jesus Cristo vai receber como um ato de adoração e serviço a Ele mesmo e considerará a ausência desses atos como evidência de que aquele que se nega a praticá-los jamais foi justificado.
e, portanto, ele merece o veredito de punição eterna no inferno junto com o diabo e seus anjos, com Satanás e seus anjos. Um destino e uma companhia que são perfeitamente compatíveis com aquele que tem uma fé demoníaca, uma fé que não provém de Deus, porque não produz frutos dignos. Versículo 17 traz a conclusão fatídica e sombria. Assim também a fé, se não tiver ações, por si só está morta. A fé que não possui ações por si só, isolada, está morta. Ela não tem nada que demonstre a sua legitimidade. É uma fé morta, assim como está morto também nos seus delitos e pecados aquele que a possui. Tiago aqui destrói a concepção romântica do poder da fé. Eu tenho fé. Eu vou para o céu porque eu tenho fé. Da fé na própria fé, que é uma praga enganadora que se alastra na nossa época, no evangelicalismo do nosso tempo, que pode estar contaminando alguns dentro de nós, inclusive você. Meu irmão, olhe para dentro de si. Pense nas suas ações. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Tiago utiliza aqui um exemplo de alguém que tem necessidade de roupa, de comida. No entanto, uma fé morta não se revela apenas nessa situação específica que Tiago usa como exemplo aqui. O princípio geral que Tiago nos apresenta aqui é de insensibilidade, de indisposição ao serviço sacrificial. A necessidade do irmão diante de você, do seu lado, pode não ser de comida ou de roupa. Pode ser uma mãe com um filho recém-nascido que precisa de ajuda com as tarefas de casa enquanto o marido está fora. Pode ser de um irmão que precisa de quem o leve, ou o acompanhe, ou o visite no hospital. Pode ser de um homem que está desempregado e você pode oferecer uma chance. Pode ser um missionário levantando sustento ou precisando de uma oferta especial para um imprevisto, que você pode sacrificar um pouco do seu orçamento para acudi-lo. Pode ser um idoso com dificuldade de chegar à igreja, que você pode se oferecer para sair um pouco da sua rota, para abençoar esse irmão com uma carona ou com uma companhia na solidão da sua velhice. Pode ser uma esposa que está prestes a perder o marido para uma doença, mas está muito desesperada para cuidar de questões práticas, como funeral, herança, questões bancárias e outros detalhes. Se você não se sensibiliza e não se dispõe a servir sacrificialmente a quem te pede, a sua fé tem as características de uma fé morta, que não te livrará do juízo de Deus. E você precisa acordar para isso agora. Uma fé demoníaca é caracterizada por um discurso vazio. Em segundo lugar, Tiago mostra que uma fé demoníaca também é caracterizada por uma doutrina vazia. Discurso vazio e uma doutrina vazia. Versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quando nós nos movemos para esses dois versículos aqui, Tiago continua a sua argumentação introduzindo aqui um oponente imaginário. E a interação de Tiago com esse opositor serve para mostrar que a fé demoníaca é marcada por uma divisão entre doutrina e vida, uma separação entre teologia e prática. A oposição desse interlocutor imaginário é clara por causa da conjunção adversativa que começa no versículo 18. Mas trata-se de um argumento em oposição ao que o Tiago acabou de expor nos versículos 14 até 17. No entanto, quando nós observamos o texto, examinamos melhor, conforme nós encontramos ele aqui na nossa versão Almeida Revista Atualizada, parece que o oponente defende a mesma posição que Tiago. Note o que o oponente diz aqui, segundo a forma como o texto está aqui na nossa Bíblia. Tu tens fé e eu tenho obras.
Quem estava argumentando da importância das obras aqui era Tiago, não era? Dizendo que as obras são importantes. Mas esse opositor aqui diz: tu tens fé e eu tenho obras. Eu não quero incomodar os irmãos com todas as posições e toda a controvérsia que existe em torno desses versículos, onde é que o discurso desse opositor para, onde é que o de Tiago começa, mas eu quero lhe apresentar uma solução, ou duas, que são para esse aparente problema que eu penso que sejam mais viáveis. Uma coisa importante a se ter em mente aqui é que no tempo em que Tiago escreveu essa carta, os materiais de escrita, como papiro, tinta, pena, eram materiais muito escassos e precários, especialmente papel, papiro, na verdade, naquela época. Então, era extremamente comum se escrever com todas as letras maiúsculas, com todas as palavras juntas, sem uma separaçãozinha bonitinha entre uma e outra, e sem acento, sem pontuação, sem ponto, sem exclamação, sem interrogação, sem vírgula, nada. Se entendia, as pontuações que nós temos hoje são entendidas contextualmente. A gente sabe quando é uma pergunta pelo contexto. Então, a frase do opositor aqui, ela pode ser uma frase muito mais curta do que a forma como o nosso texto está aqui. Pode ser uma pergunta curta, seguida por uma resposta incisiva de Tiago. Então, o que eu estou sugerindo aqui é que, ao invés de termos, como o texto diz aqui, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, nós teríamos o oponente fazendo uma pergunta: Tiago, tu tens fé? E Tiago responde: eu também tenho obras. Não tenho só fé, eu também tenho obras. E o que Tiago está fazendo aqui é mostrando que esse opositor está criando uma falsa separação entre fé e obras. Alguns outros comentaristas sugerem que se trata aqui de uma afirmação genérica, que ele não está falando a respeito de si mesmo ou de Tiago. Ele está dizendo: olha, Tiago, você não pode esperar que todo mundo tenha as duas coisas. Uns têm fé e outros têm obras. E Tiago aqui refuta veementemente essa separação entre fé e obras. Obras sem fé são inúteis para a salvação. Assim também é inútil uma fé sem obras de justiça, que não se evidencia com atos de justiça. Tiago refuta essa separação. Você não pode separar, não é que uns têm outros têm outros. Tiago desafia o seu oponente a mostrar essa sua fé sem ações e se propõe a mostrar a sua fé por meio das suas próprias ações. E ele vai fazer isso mais na frente com exemplos que são claros para um judeu, de Abraão e de Raabe. Vai mostrar como as obras dessas pessoas demonstraram a veracidade da fé delas. E no versículo 19, Tiago expõe de maneira dura até a teologia vazia desse oponente, a doutrina vazia desse oponente. No versículo 20, ele até chama ele de cabeça oca, né? Queres tu, pois, ficar certo, ó homem insensato? Na verdade, a ideia aqui é de cabeça oca, vazio ou cabeça vazia. Tu não está entendendo, não? Tiago é meio duro aqui. E ele usa de ironia aqui no versículo 19 com ele. Você crê que Deus é um só? Você está fazendo muito bem. Você está no mesmo nível dos demônios. Até os demônios creem e tremem. Tiago aqui usa uma pergunta cuja resposta seria óbvia para um judeu, que vem da lei de Moisés, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o texto conhecido como a Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todo judeu sabe desse texto de cor, falando sobre a unicidade de Deus. Só existe um Deus verdadeiro. E Tiago começa com uma pergunta sobre a pergunta mais básica de teologia que se pudesse fazer para um judeu. Você crê que Deus é um só? Grande coisa. Grande coisa. Isso não torna você melhor nem do que um demônio. Os demônios possuem um entendimento da doutrina que, em grande parte, é correto. Mateus 8, versículo 28.
Mateus 8, versículo 29, na verdade. Versículo 28 diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles sabem quem é Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Até quando outras pessoas duvidavam da divindade de Jesus Cristo, os demônios estão aqui afirmando: você é o Filho de Deus e você veio nos atormentar antes do tempo. Eles entendem de escatologia também. Sabem de escatologia, sabem da natureza de Deus. Satanás, quando tentou Jesus Cristo, ele tentou a Jesus usando a palavra de Deus. Eles têm um conhecimento correto da pessoa de Deus, até de parte dos planos de Deus, mas eles odeiam e não se submetem a Deus. Para que Satanás e seus demônios possam enganar você com a mentira, eles precisam conhecer a verdade, que eles precisam manter você longe dela. Eles conhecem a verdade exatamente para a sua estratégia de enganar com a mentira ser mais eficiente. Possuir uma doutrina ortodoxa, memorizar boas confissões históricas de fé, frequentar uma igreja que possui uma doutrina ortodoxa, desfrutar de uma boa pregação na igreja, ou no rádio, ou no podcast, até mesmo concordar com o ensino correto, não é por si só prova de uma fé salvadora. Não entenda errado, não é que o conteúdo daquilo que nós cremos não seja importante. Nós devemos nos esforçar para termos uma teologia correta, uma doutrina bíblica, um entendimento correto da pessoa de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas um conhecimento meramente intelectual dessas verdades que não resulta em submissão, desejo de agir de acordo com a vontade de Deus, é uma ortodoxia fria e morta. Satanás e seus demônios conhecem tanto sobre Deus que tremem diante de Deus. Mas a fé verdadeira envolve não só um conteúdo correto, mas uma conduta correta, que é marcada por ações que demonstram a nossa submissão e a nossa obediência ao Deus que nós professamos crer. Meu irmão, não leia a Bíblia, não leia livro de teologia, não escute pregações, não participe de estudos bíblicos, não venha para a igreja apenas para obter informações sobre Deus. Venha buscando transformação através do conhecimento de Deus. Esteja sim preparado para articular verbalmente o conteúdo da sua fé diante daquele que pede diante de você. Mas também busque compreender formas práticas de fazer o seu conhecimento de Deus fluir da sua cabeça para o seu coração. Não apenas sair da sua boca, mas descer para o seu coração, de onde ele pode ser bombeado para as suas mãos, para os seus pés, para que você haja de modo condizente com a fé que você professa com seus lábios. Esse é o nosso alvo de estar aqui. Não apenas para sermos informados sobre Deus. Lembrando agora de uma passagem de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que deve ser o propósito de cada um de nós, quando nós estudamos a palavra de Deus. Esdras 7 e 10, se você não quiser abrir, só ler, só escutar, tudo bem. Esdras 7 e 10 diz: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para a ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Dispôs no coração a buscar a lei do Senhor e atrás do conhecimento de Deus, com o propósito de cumprir e só então ensinar.
cumprir e ensinar. Conhecimento intelectual é necessário, mas ele deve ter a disposição do coração para obedecer, para que nós possamos também ensinar a outros. Atualmente eu estou lendo um excelente livro sobre a história do moderno Estado de Israel. O título do livro, da obra, é Israel, uma História, escrito por uma escritora chamada Anita Shapira. No capítulo 10 desse livro, a autora descreve a grande onda de imigração em massa que ocorreu no início dos anos 50, logo após a fundação do Estado de Israel em 1948 e a Guerra da Independência, que começou no dia que Israel foi declarado um Estado e foi até o ano de 1949. E nos anos 50, uma onda de imigração em massa veio de várias partes do mundo para o povo habitar a terra. A imigração até aquele ponto havia sido essencial para a criação e a construção do Estado de Israel. Os governantes, especialmente David Ben-Gurion, consideravam que a imigração irrestrita ainda era essencial para a solidificação da nação. No entanto, uma nação recém-fundada, recém-saída de uma guerra, que vivia em constante pressão de conflitos externos e internos, obviamente tinha uma capacidade muito limitada de receber novos imigrantes, especialmente as centenas de milhares que vinham chegando. Então, com a onda de imigração que incluía sobreviventes do Holocausto na Europa, judeus perseguidos no norte da África, especialmente depois que a França perdeu o controle sobre aquela parte do mundo e os judeus passaram a ser perseguidos, judeus do Iraque, que também eram pessoas que eram ricas, bem de vida, e se viram obrigados a deixar tudo para trás para ir para Israel quando a perseguição começou. Então, o Estado criou campos de imigrantes, onde as pessoas ficariam temporariamente até poderem ser mapeados e enviados a alojamentos permanentes. A ideia era de espalhar por todo o país para que o povo judeu ocupasse a terra inteira, não somente deixar nas grandes cidades já estabelecidas, mas fundar novas cidades. Mas, com a aglomeração de multidões, a situação nesses campos de imigrantes se tornou intolerável. 3 vezes ao dia, eles faziam longas filas para conseguir um pouco de comida. Em mais de uma ocasião, os imigrantes tiveram de esperar durante horas para a sua vez de ir ao banheiro, enquanto as latrinas transbordavam. As pessoas viviam também em um ócio deprimente e degradante. Alguns jornalistas da época diziam que aqueles campos de imigrantes estavam destruindo com a depressão um ótimo material humano que vinha desses outros países, porque eles ficavam num ócio muito deprimente e degradante naquela situação. Posteriormente, o Estado desenvolveu campos transitórios, menores, conhecidos como Ma'abarot, ou Ma'abará no singular. Nesse caso, os pais poderiam trabalhar, as crianças poderiam ir à escola e cada família poderia ter uma unidade, um barraco próprio, com um pouco mais de privacidade. Mas a capacidade do sistema novamente se esgotou por causa da onda de imigração em massa. Em muitos casos havia 2 torneiras para cerca de 1.000 pessoas e os banheiros comunitários infestados de moscas. Havia um ditado em Israel que dizia: os israelenses amam a imigração, mas não os imigrantes. Isso era verdade especialmente para os imigrantes veteranos que vieram antes da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial, que já haviam se estabelecido e agora formavam as elites da população naquele tempo. E eles pregavam o retorno do voluntarismo que marcou a época deles. As pessoas se voluntariavam para receber os imigrantes, para absorvê-los e estabelecê-los na terra. Mas aquilo que eles pregavam, na prática, eles não estavam dispostos a eles mesmos se voluntariarem. Certa vez o governo, inclusive, sugeriu que esses veteranos recebessem pelo menos as crianças, para que os pais pudessem ficar mais livres para poder trabalharem nesse período inicial. E apenas 100 famílias se voluntariaram para receber as crianças. Israelenses veteranos demonstravam pouco caso em relação aos novos imigrantes. E num jornal da época, Uriel Simon descreveu assim o isolamento entre esses 2 mundos, da seguinte forma:
Enquanto viajava de trem, um homem observava a paisagem de seu país e, fincada nela, uma Mahabará, acampamento transitório. A Mahabará, com inúmeros barracos reluzentes de estanho, aglomerados em torno de latrinas fétidas, parece uma ferida aberta. Crianças desgrenhadas, maltrapilhas, estão à beira da estrada e acenam para ele com as suas mãozinhas. Por um momento fugaz, os olhares se encontram e ele enxerga o brilho daqueles olhos, mas não acena de volta. Prefere permanecer alheio e distante, pois teme o contato. É uma descrição de indiferença que causa indignação, não é? Mas talvez a nossa indignação seja vazia e hipócrita, como a de Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã por seu pecado com Batseba. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando a Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do seu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Tu és o homem. Tu és o homem. Talvez essa não seja a descrição meramente da indiferença de um homem lá em Israel nos anos 50. Talvez esse seja um retrato, uma descrição do nosso próprio coração. Prefere permanecer alheio e distante, pois teme o contato. Eu creio, para nossa vergonha, incluindo a minha, que muitos de nós somos culpados de sermos indiferentes, de termos um discurso vazio, de termos uma doutrina vazia. Nós tememos o contato com a necessidade física ou com a necessidade espiritual de um irmão. Nós tememos que isso nos tire da nossa zona de conforto e nos exija um sacrifício que nós não estamos dispostos a oferecer. E a nossa época, com toda a tecnologia, torna isso ainda mais fácil, não é? Pois agora nós nos contentamos em oferecer um like, uma carinha triste, um comentário com a palavra dizendo, orando, para logo depois arrastar o dedo para cima e rir do próximo meme que aparece na nossa tela. Ou às vezes a gente coloca só um emoji com as mãozinhas assim para cima. A tecnologia que aproxima os que estão longe afasta aqueles que estão perto de nós. Nós precisamos urgentemente nos arrependermos. Você crê no Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus?
Pare de apenas dizer e comece a imitar o exemplo de Jesus, amando sacrificialmente, servindo sacrificialmente aqueles por quem ele morreu. E façamos o mundo conhecer a Jesus, vivendo o padrão de amor que ele estabeleceu. Olha lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a nobre tarefa e a evidência de uma fé verdadeira. E que a graça santificadora nos ajude a enxergar onde nós temos caído e nos capacite a corrigir nosso passo. Se você está aqui hoje e não conhece o Evangelho, não conhece a Jesus Cristo, você certamente, talvez, se tiver convivido um pouco conosco, você vai conseguir apontar muitas falhas em cada um de nós. Mas você não pode apresentar essas falhas de qualquer igreja, de qualquer crente, diante de Deus para lhe salvar do juízo eterno. Você precisa crer no Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados e confiando nele como seu único e suficiente Salvador. Você não pode apresentar os pecados de outros, as falhas de outros. Você apenas pode apresentar diante de Deus a sua fé na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Que Deus ajude você também a enxergar o seu pecado, a se arrepender e correr para os braços de Cristo. E que Deus ajude essa igreja a demonstrar uma fé verdadeira, que se demonstra no amor uns pelos outros e que torna Cristo conhecido dessa forma também. Pai querido, Tiago, nessa epístola, logo depois vai dizer que não sejais muitos de vós mestres, porque eles acumulam para si mais severo juízo. E, ó Deus, tua palavra, nesse dia, pelo conhecimento que ela nos revela do nosso próprio coração e das nossas falhas, nos põe em uma posição de juízo mais severo diante do Senhor, Pai. Nós conhecemos mais. Podemos ser julgados de forma mais estrita pelo Senhor, Deus. Pai, que a tua graça que nos salvou nos santifique, ó Deus, nos capacite, produzindo em primeiro lugar arrependimento, Pai. E nos ajudando, ó Pai, a imitarmos o exemplo do teu Filho, de amor sacrificial, de serviço sacrificial, Deus. Que nós possamos mostrar ao mundo quem é Jesus Cristo, o que é o amor de Cristo, por meio do nosso amor, pela nossa sensibilidade, pelas nossas ações condizentes com a nossa fé que professamos ter, Deus. Nos livra de uma fé demoníaca, nos livra de um discurso vazio, nos livra de uma doutrina vazia, Pai. Que a tua palavra penetre nos nossos corações e mova-nos a agir. Que o mundo te conheça. Que Jesus Cristo seja mais afamado por meio da ação dos seus discípulos. Em nome dele nós oramos. Amém.